Oi, turma, sétimo ano, então a gente vai ver a segunda parte dos números inteiros, tá? O geralzão, não é cálculo ainda. Então a gente vai ver o sucessor e o antecessor, quando ele é positivo, quando ele é negativo, como é que eu acho, tá? Vamos ver o que é simétrico ou oposto, tá? E também vamos ver os números consecutivos, eles são sequências de sucessores, tá? E também vamos aprender o que é um módulo, ou vamos rever o valor absoluto, tá? Então vamos começar com esse aqui. Então, agora vamos começar as atividades. Antecessor e sucessor. Turma, isso aqui é bem importante lembrar. Lá nos naturais a gente aprendeu que todos os números tinham sucessores, mas o zero não tinha antecessor. Aqui todos os números têm sucessor e antecessor, tá? Então, é a primeira coisa. Todos os números têm sucessor e o antecessor. O zero, ele tem o antecessor, que é o -1, e o sucessor positivo. Ele é o único número que tem um positivo e outro negativo, tá? O que a gente tem que lembrar também? Quando eu falando sucessor, nós vamos lembrar da ordem crescente. São os números sucessores, ele vai para o número maior, tá? E a ordem decrescente é os antecessores, ele vai do maior para o menor, sempre vai escrevendo o antecessor. A atividade 1, então, vai falar sobre isso. Coloque em ordem crescente. Ordem crescente é do maior, vai para o maior. Então, tem que ver quem é o menor número. Dê uma olhadinha. Lembra que os números negativos é o contrário dos positivos. Quanto maior o numeral, menor ele é. Eu tenho que colocar os negativos primeiro. Tem 1, 2, 3 números. Quem que é o maior aqui? É o 20. Então, ele é o menor valor, não o menor numeral, tá? Então, eu coloco o 20. Coloco que ele é menor. Tá? Menor do que o 14, tem ordem crescente, que vai ser menor do que o 2, porque a ordem crescente sempre vai indo para o maior, né? Mas como eu tô colocando em ordem crescente, sempre vai ser o menor primeiro, então esse é menor que este, que vai ser menor, que agora vai vir os positivos. Os positivos é normal, o 5 é menor que o 8, então o 5 vai primeiro, depois o 8, e o 8 é menor que o 10. E aí termina. É isso que tem que fazer lá na questão 1, tá? Botar em ordem crescente. Atividade 2 é antecessor e sucessor. Já vamos. Então, aqui na questão 2 e 3, elas são sucessor e antecessor. Então, eu vou explicar junto, tá? Como é que eu acho um sucessor? É o próximo número, tá certo? Normal. Quem vem depois do 20? É o 21. Pronto, isso é o sucessor normal. Quando ele é positivo. Quando ele é negativo, eu tenho que pensar o contrário. Olha, aqui é negativo. Então, o meu sucessor do 15 seria o 16. Mas como aqui é o negativo, então eu tenho que pensar o contrário. É como se eu estivesse indo como antecessor. Então, o contrário do 16 vai voltar para trás. Então, vai ser menos 14. Tá? É invertido, como se nós trocássemos o antecessor pelo sucessor. Tá certo? Vamos pensar agora no antecessor. Normal, positivo. Quem é o antecessor do 18? É claro que é o 17, vem antes do 18, isso no positivo. No negativo é o contrário. Então, quer dizer, que eu vou como se eu estivesse pedindo o sucessor dele, tá? Então, quem é o antecessor do menos 13? Se fosse positivo, ele seria o 12. Como é negativo, eu vou fazer o 14, o número para frente. Só que invertido, tá? Então, é isso na questão número 2 e 3. Quando o positivo é normal e quando é negativo, tu faz o contrário. Se no número sucessor seria o 16, então eu vou pegar o 14, de antes. Se for antecessor negativo, o antecessor normal seria o de trás e eu vou pegar o da frente, tá? Então, tem que cuidar dessas duas partes quando são negativas. Então, a questão 4, talvez as que você tem que pensar um pouquinho, tá? Ele vai falar da reta numérica, ele vai dizer da onde tu vai partir e aonde que você vai ter que parar.
Então, a reta numérica a partir do 3, lembrando que se for para a direita é para frente, para a esquerda é para trás, tá? Ele quer que ande para a esquerda 5 unidades. Então, tá aqui a minha reta, tá? E eu vou colocar o 3 aqui e vou ter que andar para trás, ó, a esquerda é para trás. Então, vai ficar o 3, aqui vai ficar o 2, estou escrevendo para trás, ó, ordem decrescente. Vai ser o 1, vai ser o 0, já andei uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Quero andar 5. Então, menos 1, 4 unidades. E menos 2, 5 unidades. Parei aqui. Então, daqui ele andou uma casa, 2, 3, 4, 5 para trás. Qual o número que ele parou? No menos 2. Tá? Se eu pedir para a direita, é positivo. E se eu pedir para a esquerda, é negativo. A questão 4 fica parecida com a segunda. Ela vai para a direita. Só que ela quer andar 10 unidades. E ela vai começar no 15. Ela tem que ir para frente. Então, eu vou colocar uma reta aqui. E vou começar contando do menos 15. Menos 15. Menos 14. Menos 13. Menos 12. Menos 11. Menos 10. Menos 9. Ó, tô diminuindo, ó. Mas aí tem pro positivo, porque para cá é positivo. Vai chegar no 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Menos 8. Menos 7. Menos 5. Menos 6. Menos 5. Vamos ver se já deu. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele vai parar aqui, ó. Então, ele parou no menos 5, tá? É isso que tem que fazer na questão 4, da antecessor e sucessor, tá? A questão 2, turma, ela vai dizer que é o 3, tá? Porque eu fui numerando a ordem do que eu tinha que ensinar dos números inteiros. É o oposto ou simétrico. O que é isso? São os numerais iguais, tipo o 5, só que positivo e negativo, com o sinal contrário. Quando eu quero o oposto do 5 positivo, eu vou dizer que eu quero o menos 5. Se eu quero o simétrico do menos 6, eu quero o 6 positivo, tá? Então, a atividade 1 desta questão é bem simples. Qual é o simétrico de menos 6? Então, vai ser 6 positivo. É só colocar o mesmo numeral com sinal contrário. Qual é o oposto do 2? O oposto 2 é menos o 2. É isso que tem que fazer na questão 1, onde fala de oposto ou simétrico. A questão 2 e 3 desta questão, ela tem que pensar um pouquinho. Ó. Qual o oposto do número que tem o sucessor 5? Primeiro, quem é que tem sucessor 5? Quem tem o sucessor 5 é o 4, tá? O 4 tem o sucessor 5 e eu quero o oposto dele. Então, minha resposta é menos 4. Esta é a minha resposta. Então, eu tenho que primeiro achar de quem que eu tô falando, depois achar o oposto. Ó, a simétrica é a mesma coisa. Qual o assimétrico do número que tem o antecessor menos 2? Quem é que tem o antecessor? Lembrando que aqui é o contrário, tá? Se fosse, seria o menos 1 aqui. Se fosse o 2 normal, seria 1. Mas como é o 2 negativo, é o contrário. Então, eu vou querer o 3. Então, o antecessor do menos 2 é o menos 3. E se eu quero o simétrico dele, então eu quero o mais 3. E esta é a resposta, tá? É isso que tem que fazer na questão 2 e 3, onde fala oposto ou simétrico, tá? Vamos para a questão 4 agora. A questão 4, onde fala do oposto simétrico, é bem fácil, só que ele misturou tudo, tá? Qual é o oposto de menos 2? Deve ser colocar aqui a mais 2. Qual é o antecessor do negativo? Se era normal, seria o 2. Então, aqui eu vou querer menos 4. Sempre o contrário, tá? Como se fosse sucessor. O sucessor dos menos 5 negativo, se fosse normal, seria 6. Então, eu vou querer aqui também menos 4. Tá? Então, é isso que tem que fazer. Então, quando for negativo, tem que cuidar, tá bom? Vamos para a próxima. Então, aqui tá bem fácil.
Na atividade 3 vai falar números consecutivos, são números que vêm depois, tá? É uma sequência de valores que vão para o positivo. O consecutivo do 7, tá? No negativo é o menos 6, porque está indo para o positivo, tá? Se fosse 7 positivo, aqui seria o 8. O consecutivo do 7 seria o 8, mas como é negativo, sempre é o contrário, é o número de trás, tá? Agora, menos 7, menos 5, menos 4 são consecutivos? Não, porque tá faltando menos 6 aqui, ó. Então, aqui a gente vai botar aqui não, é. Agora, menos 10, menos 9, menos 8, ó, tá diminuindo, tá indo pro positivo. Então, aqui é sequência, é um consecutivo. E a última aqui, 2 consecutivos do 5. Teria que ser o 6 e o 7. Pronto. Isso na questão 1 dos consecutivos. Aqui também é bem rapidinho, então, vamos achar os consecutivos, quer dizer, os números que vão pra frente. Só que ele tá pedindo na questão 2 e 3, um par e um trio, tá? Na questão 2 é o par e no 3 é o trio. Quer dizer que ele quer 2 números, tá? Ele quer 2 números ímpares negativos. Quais são os primeiros números ímpares negativos? Eu vou colocar esses, né? Mas tem que ser ímpar. Então, eu posso dizer que é o menos 3 e o menos 1. Sempre tem que colocar do menor para o maior, tá? Porque o normal seria, se fosse positivo, 1 e 3. Mas como eu tô querendo os negativos, 3 e 1. Ok? Ó, agora aqui é um trio, só que dos números pares positivos. Bom, eu vou colocar aqui o 2, o 4 e o 6, tá? Ah, prof, mas aqui em cima eu queria colocar o 5 e o 4 negativo, não tem problema. Então, tu vai ter que escrever menos 5 primeiro e o menos 4. Opa, e só que tem que ser ímpar. Então, tem que ser o menos 7. Menos 5 e o menos 3 aqui, né? Ou aqui menos 7, mas daí viraria trio, tá? Então, tem que cuidar. Se eu quero par, tem que ser 2 numerozinhos. Se eu quero ímpar, 3 numerozinhos. Vamos para a última. Para encerrar, então, a atividade 4, que vai ter como 5 módulos absolutos. Módulo ou valor absoluto, gente, módulo é muito fácil. É o próprio número sempre positivo. Então, o símbolo do módulo é esses travessões aqui, ó, tá? Então, todo número que estiver aqui dentro desses travessões vai ser sempre positivo. Então, qual o módulo de 8? Então, a gente vai ter que botar aqui que é 8 positivo, tá? O módulo de menos 15 é 15 positivo. Eu sempre vou colocar o próprio número sempre positivo, tá certo? E para encerrar, 2 é o falso verdadeiro. Ele vai misturar as duas atividades, a anterior e essa. O oposto e o módulo. Então, eu vou olhar se está feito corretamente. Módulo de menos 5. É menos 5? Falso. Ele teria que ficar positivo. O módulo de 8 é 8 positivo? Verdadeiro. Positivo mantém sempre positivo. O oposto de menos 8 é 8 positivo? Verdadeiro. O simétrico de mais 4, porque se não tem sinal, é mais. É igual a mais 4? É falso. O simétrico é o contrário, tá? Um positivo e outro negativo. Encerramos aí, tá?